Pode acontecer com qualquer vacina. Hoje está se falando muito da Coronavac, essa politização aí, né? Isso. Mas é uma coisa que é evidente, isso se sabe, está comprovado cientificamente, que a Coronavac ela imuniza menos, mas ela faz com que o paciente que fez a Coronavac, ele não tenha um quadro grave. Na média, a pessoa vai ter sintomas, vai apresentar, mas vai ser acompanhada por um médico, fazer o tratamento das intercorrências que forem necessárias, mas ele não, é muito provável que ele não evolua e não vá para a UTI, talvez não precise nem internar no hospital e não precise de assistência ventilatória, né? Então, e as outras vacinas têm um espectro melhor de ação, né? Uhum. A gente sabe que a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen, essas aí têm um índice melhor. Mas a Coronavac tem o seu papel, ela funciona, né? E a gente tem visto funcionar, mas com qualquer vacina existe o risco de se pegar a doença. Vai ter um período, né, que geralmente vai se considerar que a pessoa que fez uma vacina vai ter um período que ela vai ser considerada imunizada, ou pelo menos tem anticorpos contra o vírus, que geralmente isso vai ser em torno de 6, 8 meses ou 1 ano, né, como são as vacinas da gripe. Tomando as duas. Tomando as 2 doses, seja daquelas que são em 2 doses. A única que é uma dose é a da Janssen, né? As outras são todas 2 doses. Então, se a pessoa fez isso, ela vai ter que esperar um tempo, né? Mas na próxima vez que ele for vacinar, porque eu acho que o coronavírus, não, tenho quase certeza absoluta que vai ser um programa de vacinação constante. Anual, tu vai ter que fazer uma vacina. Vai ser igual a da gripe. Igual a da gripe, vai ter que fazer um reforço da vacina, as vacinas vão evoluir, vão ser mais experimentadas, mas tu pode fazer qualquer marca de vacina, não tem problema nenhum, desde que aguarde esse distanciamento da resposta imunológica. Realmente a AstraZeneca é a vacina que tem dado um pouco mais de efeito colateral. As pessoas têm tido dores pelo corpo, têm tido febre, mas não tem passado disso aí. Algumas pessoas tiveram dores articulares e houve aqueles casos que assustou um pouco da AstraZeneca, aquele caso daquelas mulheres lá na Inglaterra que apresentaram uns quadros de trombose e tal. Mas, no geral, aqui nós não temos tido, a não ser esses quadros de queda, de mal-estar, dores pelo corpo, dores de cabeça, né? E o que tem que fazer é repouso, tomar o analgésico e informar o seu médico, né? Porque procurar o médico para uma orientação caso tenha alguma outra manifestação mais forte. É um tratamento que a princípio estava mais em nível hospitalar. Eu, como até pela idade e tudo, eu não trabalho no hospital, né? Eu atendendo Covid mais a nível ambulatorial, e os casos mais graves eu encaminho para o hospital. A forma que Criciúma achou de fazer esse tipo de tratamento foi formar equipes dentro dos hospitais e os médicos com mais idade, eles foram afastados até para proteção dos próprios médicos. A gente entende isso como uma forma correta, né? Mas então eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei que é um imunobiológico, né? E que ele melhora, ele ajuda no combate ao vírus e às consequências do vírus, né? A pessoa que positivou, né, fez o diagnóstico, ela vai ter que conversar, mas tem que ver quando começaram os sintomas. A partir do início, porque o exame tu pode estar fazendo ele já no 4º dia, que é onde dá mais positivo o swab nasal, a pesquisa do antígeno na secreção nasal ou na faringe, né? Hoje se faz tudo nasal, que é o melhor método que tem, o método que se consagrou nos primeiros 4 dias de doença, da evolução da doença. Posteriormente, depois do 10º dia, se faz o diagnóstico sorológico, né? A pesquisa aí do anticorpo contra o vírus. Então, vai ter que fazer essa diferenciação. A partir disso aí, normalmente, você vai considerar que desde o início da doença até o 15º dia, normalmente tu não tem mais multiplicação viral. E a partir desse 15º dia,
tu já poderia, teoricamente, fazer a vacina. Eu recomendo as pessoas fazerem em torno de 30 dias, porque geralmente quem teve um Covid, ele está debilitado, está enfraquecido, tudo, e pode ter dependendo da vacina que faz, pode ter uma reação à vacina. Não é proibido, mas pode ter uma reação à vacina. Então eu recomendo que seja nos 30 dias ali, após o início dos sintomas. A gente sabe que um vírus, né, entre a sua contaminação, né, a entrada dele no organismo, até o seu controle pelas próprias defesas do organismo, que são os interferons, que são substâncias que a gente produz no organismo naturais, que o próprio vírus estimula a produção e ele próprio vai combater o vírus, esse ciclo todo é em torno de 14 dias. Como não se sabia exatamente o período de incubação, se era 4, 5 dias, se era 3 dias, se era 7 dias, se estipulou na época que as pessoas ficariam 14 dias. Hoje, eu acredito que todo médico que trabalha nessa área já atendeu milhares de pacientes. A gente começa conversando com o paciente, a gente consegue, pela história clínica, detectar quando é que ele foi contagiado, até porque com quem ele esteve, né? Tu vai fazer uma história, uma investigação do paciente na história clínica dele e vai dizer, eu estava com fulano de tal que pegou o vírus, é provável que ele pegou naquela ocasião. Então, aí é que tu estipula. Não, então tu vai ficar 10 dias, então tu vai ficar 7 dias, vai depender. Existem exames laboratoriais que a gente faz nesse paciente e que diz se tem atividade inflamatória ou não. Hoje nós temos aí, qualquer laboratório hoje está capacitado na nossa região a fazer exames de avaliação da inflamação. Aí tu pega o paciente e vê que ele não tem mais nenhuma atividade inflamatória ali, que esse paciente não tem nenhuma alteração da coagulação do sanguínea, ele está oxigenando bem, ele não progrediu a doença dele, ele pode, e tu estipulando que ele teve esse contágio 5, 6 dias antes de ter sido feito o teste e dado positivo o teste, tu soma mais 7 dias para frente e vai dar os 14 dias. Então isso é um critério médico. Não existe um critério absoluto, né? Não existe um critério único. Não. Existem critérios que o médico vai definir. Eu posso pegar um paciente que ele vem consultar, por exemplo, vou dar um exemplo prático, fácil de deduzir. A gente sabe que a pesquisa do antígeno nasal é no 4º dia que dá positivo. E a pesquisa no sangue é no 10º dia. Se tu vem com um paciente com uma história de contágio do Covid, ele já ultrapassou o período do exame de fazer no nariz, aí tu faz o exame de sangue, ele positivo, ele já tem anticorpos, provavelmente ele já passou de 10 dias. Tu mantém ele em observação mais 4, 5 dias e tu libera ele. Porque ele já está com produção de anticorpos, ele já está criando imunidade, e se ele não desenvolveu nenhuma intercorrência, está com uma boa saturação, não tem nenhum marcador inflamatório nos exames laboratoriais dele, não há necessidade de manter a pessoa restrita. Mas, claro, tem que ser uma orientação de um profissional que conheça bastante sobre a manifestação e desenvolvimento da doença, que pode determinar isso aí. Eu participei faz 2 semanas, 3 fins de semana atrás, fazem 2 semanas, de um congresso internacional sobre Covid. Foi um sábado e domingo. Então, a gente viu muita coisa sobre isso. É muita pesquisa ainda, é muito recente, né? Então, não existem conclusões ainda sobre isso. Mas depende muito, né, Reginaldo, das intercorrências que a pessoa apresentou durante o Covid. Tem muitas pessoas em que o Covid ele atinge o aparelho circulatório, né? O sistema circulatório, atinge a coagulação. Então são pessoas que têm muito risco de apresentar doenças circulatórias, assim como doenças cardiovasculares, né? Então, cada caso é um caso que a ser estudado. Eu peguei pacientes que
tiveram complicações cardiovasculares que se mantiveram. Tem um paciente que está 8 meses com problemas cardiovasculares, eu acredito que ele vai acabar caminhando para um marca-passo, para alguma coisa assim, porque ele ficou com alteração de ritmo cardíaco, que eu encaminhei ele para o cardiologista, mas estou acompanhando pelas outras questões clínicas, eu estou vendo que ele não está tendo controle. Muitas pessoas tiveram problemas de coagulação e apresentaram tromboflebites, trombose venosa profunda, tudo. Então, esses pacientes apresentam problemas circulatórios mais prolongados, né, que vão se levar meses para ser solucionados. Não o Covid em si, mas a consequência do Covid. E uma coisa que tu falou que é frequente, né, e a gente até faz exames, existem exames laboratoriais, o tal do CK, né, que os jogadores usam, que tem pessoas que tiveram o Covid e ficam com dores pelo corpo e mantêm um CK elevado por bastante tempo. E eu tenho acompanhado esses pacientes com muitas dores musculares. Estresse muscular, né? Exatamente, como se tivesse tido um estresse, e tem, né? Principalmente, os pacientes ficaram muito tempo internados, pacientes ficaram sobre ventilação mecânica, oxigenação, que usaram relaxantes musculares por período prolongado. Tudo isso, o próprio medicamento deixa sequelas. Então, tem que fazer um levantamento completo do quadro do paciente, né, para estabelecer condutas para eles. Mas eu tenho pacientes que tiveram, no maio do ano passado, tiveram Covid e até hoje apresentam sintomas. Nossa. É muito variável essa questão, porque eles podem ficar com sequelas pulmonares, com lesões residuais do pulmão, pode desenvolver casos de doença intersticial pulmonar crônica, e tudo isso tem que ser pesquisado e avaliado. Mas é uma doença extremamente complexa, o Covid. Ele é extremamente complexo, por isso que as pessoas têm que se cuidarem. Porque, olha, é complicado mesmo quem faz um Covid que pega uma cepa muito forte ou que não está, na época, com a sua imunidade em dia, que não está bem cuidado do seu estado geral, apresenta um quadro desse, é uma avalanche, né? Dá problemas sérios e depois as consequências ficam e é difícil de tratar. E eu acredito que vai levar um bom tempo ainda para a gente ter um conhecimento assim, global de tudo que uma doença dessa pode fazer. A gente já tem o conhecimento do que acontece, mas quais são essas diferenciações? Porque umas pessoas agem tão diferente de outras, tudo isso ainda tem muita coisa a ser estudado. Bom, eu penso que a Covid... Em cima do que, né, lógico, do que a gente está vendo aqui, eu penso que a Covid veio para ficar. Veio para ficar e nós vamos ter vários surtos de Covid, evidentemente que não vão ter como aconteceu agora, porque tanto o vírus vai se adaptando, como o ser humano vai se adaptando ao vírus também, vai desenvolvendo suas defesas. Mas, como a gripe, né, nós vamos ter períodos em que nós vamos ter uma cepa mais forte, vamos ter um quadro de virose forte, e daqui a pouco entra um período que entra numa estabilidade, e o que vai resolver mesmo isso aí, eu penso que vão ser as vacinas. As vacinas vão evoluir muito, vão se desenvolver muito, tem vários laboratórios pesquisando novas vacinas, o próprio Brasil está trabalhando em cima de uma vacina nacional para isso, né? Eu acredito que esse vai ser o caminho, mas é uma doença que veio para ficar, e eu acho também, assim como veio a AIDS, né, nós conseguir medicamentos, vão se conseguir situações em que vai ser mais controlado. Mas essa fase agora, que nós já vai para 2 anos já quase, né? Porque em novembro outubro, quando começou lá na China de 2019, então nós já estamos próximos dos 2 anos, eu acredito que ainda vai se estender por mais tempo. Nós vamos também ter que mudar muito dos nossos hábitos, né? Em relação de distanciamento, em relação de uso de proteção, máscaras e outros tipos de proteção que devem vir por aí, em novas pesquisas, né? Mas é uma doença que veio para ficar. E a forma como ele atingiu, né? Ela se espalhou para o mundo inteiro, ela pegou todo mundo, né? Ela vai levar tempo para desaparecer.